Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Pode Encantar. Se você deseja parar de perder cliente definitivamente, encantar, transformar cliente comum em fã da marca, é aqui que você tem que estar. Eu me chamo Robson Costa e sou líder do movimento Bora Encantar. Sejam todos muito bem-vindos. Como é que funciona o nosso podcast? Eu respondo aqui a sua dúvida. Eu ajudo você com alguma estratégia valiosa, uma dica precisa, aquele insight poderoso que você precisa para ter aquele resultado que você sempre deseja. Como é que você pode fazer a sua pergunta para eu estar respondendo aqui no podcast? Siga a gente lá no Instagram, Bora Encantar. Vai lá no nosso direct, encaminha a sua pergunta e nós vamos responder. Quem sabe é a selecionada para a gente responder aqui ao vivo. Então é assim que funciona, a gente gosta de ajudar você esclarecendo aquilo que te impede de encantar. Então bora começar com a primeira pergunta desse episódio. Quando devo encantar o cliente? Talvez vocês que estão aqui me escutando agora estão pensando, ele vai responder sempre. Não, eu não vou responder sempre. Nem sempre você tem que encantar o cliente. Então, primeiro, eu vou deixar claro qual é o momento que você não tem que encantar, para depois falar o momento que você pode encantar. Combinado? Então, vamos lá. Existem momentos na experiência do cliente que você tem que entregar o seu serviço com excelência, o seu atendimento com competência. E essa é a hora da verdade. Por exemplo, imagine um cirurgião. Se na hora que está fazendo a cirurgia, ele deseja encantar, querer superar a expectativa do paciente, o paciente quer que ele entregue a cirurgia com excelência. Não quer que ele supere a expectativa. Imagine o cabeleireiro, na hora que está fazendo o corte de cabelo, querer encantar. Nesse momento, o cliente deseja o serviço com excelência. Percebe isso? Então, a hora da verdade é o momento que o seu cliente tem alta expectativa com relação à sua marca. Reflete aí. Qual é o momento onde o seu cliente tem uma alta expectativa? Esse é o momento que você tem que deixar bem claro para a sua equipe que vocês não podem falhar. Porque se vocês falharem, vocês terão um cliente decepcionado. Ok? Então, na hora da verdade, não é a hora de encantar. Então, qual é a hora de encantar, Robson? A hora de encantar é a hora de baixa expectativa. É a hora que o seu cliente não espera nada. Ou ele espera que você faça exatamente como todo mundo age no mercado. É aí que você propõe algo novo. E com certeza, quando você faz isso, você supera a expectativa. Quer ver um exemplo? Imagine a hora que você vai trocar um produto. Quando alguém chega para trocar o produto, normalmente o cliente já espera ser mal atendido, um atendimento mais demorado, um atendimento mais indiferente. Afinal, a comissão do vendedor não vai acontecer. Não é assim que acontece? Não é assim que normalmente as coisas funcionam quando você vai trocar um produto? Agora, se nesse momento a empresa tem uma estratégia para encantar, para recepcionar o cliente de uma forma completamente diferente, superando a expectativa dele, fazendo com que esse cliente diga, meu Deus, até na hora de trocar um produto eles encantam. Realmente, eles são diferentes. Entende? Isso viraliza, porque ninguém faz. Então eu pergunto, quais são os momentos de baixa expectativa aí na experiência do seu cliente? Quer ver mais um exemplo de baixa expectativa? Quando o seu cliente alcança um resultado. Quando ele compra o produto e o serviço da sua marca, é para ter um resultado. Quando ele alcança esse resultado, você celebra? Você faz contato com o seu cliente? Você comemora com ele? Provavelmente não. E se você fizesse isso, com certeza você poderia conquistar a memória do seu cliente. E quando você conquista a memória do seu cliente, você consegue fazer com que o seu cliente torne o maior propagador da sua marca. E com certeza, o seu cliente é a sua maior força de propaganda que a sua marca pode ter. Não se esqueça disso. Então, eu diria, resumindo, a hora de encantar é a hora
de baixas expectativas, momentos que os clientes não esperam que você possa fazer algo que ele precisa, mas que ele não te peça. Porém, você, por ter empatia e por perceber a necessidade do cliente, você vai lá e faz. Aí você consegue o efeito uau. E a hora de você entregar o seu serviço com excelência não é a hora de encantar, é a hora da verdade. Bora então para a segunda pergunta aqui do terceiro episódio. Bora lá. Como estimular a tolerância em cliente? Como estimular a tolerância em cliente? Tolerância. Bem, olha só. Provavelmente você está falando... Essa pergunta tem a ver com um cliente que está reclamando. E quando o cliente faz uma reclamação e eu preciso resolver o meu problema, eu tenho que conquistar uma tolerância até que essa reclamação seja solucionada. Como que você conquista isso? Quando a sua equipe está completamente preparada até na hora de reclamar para encantar. Como que é feito isso, Robson? Bem, eu quero ensinar você. Anota, presta atenção, hein? Presta atenção, você que está aqui nesse episódio, escutando ele, presta atenção, anota isso que eu vou ensinar porque é ouro, é ouro. Quando o cliente reclama, a primeira reação que você e a sua equipe tem que ter, sabe qual é? É agradecer. Como assim, Robson, agradecer uma reclamação? Veja só. Os clientes insatisfeitos são a nossa maior fonte de aprendizagem. Se essa insatisfação não for em vão e vocês aprenderem a melhorar o processo da experiência do cliente e com isso prevenir problema, você concorda que essa insatisfação foi muito valiosa para a sua empresa? O problema é que a reclamação não vira evolução. E aí é claro que isso não gera aprendizado na sua empresa. Tem hora que a gente acerta e tem hora que a gente aprende. Deveria ser assim. Portanto, quando o seu cliente entende que a reclamação dele não foi em vão, você inverte o processo. Ele passa, na verdade, até mesmo se sentir útil para a sua marca. Olha só que interessante. Como é que a gente faz isso na prática? Bem, eu sempre falo que uma equipe capacitada, ela tem roteiro, um roteiro encantador, que é um grande guia. Para que serve isso? Para eu me preparar para uma situação como essa. Você concorda que atender uma reclamação é completamente diferente de atender uma venda? De atender uma cobrança? É diferente, não é? Então eu tenho que estar preparado. Então bora, eu vou demonstrar na prática como você atende de forma encantadora uma reclamação de cliente. Portanto, se você não está com um papelzinho na mão aí para anotar isso, eu sugiro que você anote. Bora então? Pegou papel e caneta? Então é o seguinte, o cliente reclamou de um serviço da sua empresa, ok? Então você responderia assim. Bem, digamos que esse cliente chama Igor. Olá Igor, tudo bom? Olha só, definitivamente decepcionar você não é a nossa missão. Muito pelo contrário, nós queremos encantá-lo. Mas eu percebo que infelizmente dessa vez a gente não conseguiu. Mas do mesmo jeito que a gente fica triste, a gente reage, a gente aprende. E pode ter certeza que a sua reclamação não será em vão. Nós vamos aprender com isso. Nós temos inclusive aqui na nossa empresa o que a gente chama de comitê do cliente, onde a gente debate situações dos nossos clientes para melhorar e prevenir problemas. E pode ter certeza que o seu caso vai ser discutido lá. Agora, o meu objetivo é solucionar o seu problema. Deixa comigo. Eu vou encarar isso como meu novo objetivo, solucionar o seu problema. E assim que isso acontecer, eu entrarei em contato com você o mais rápido possível. Saiba que isso é a nossa prioridade a partir de agora. Percebe que isso é completamente diferente de qualquer atendimento de reclamação que normalmente você já recebeu como cliente e que talvez o seu cliente não está recebendo um atendimento assim. Agora, se você deseja realmente fazer desse limão uma bela limonada, fazer dessa insatisfação uma satisfação, fazer desse cliente detrator um cliente promotor, o que você tem que fazer? Depois que você resolver o problema, alguns dias depois,
entre 3 a 7 dias, você entra em contato com o seu cliente para certificar que o problema realmente foi solucionado. Quase ninguém faz isso. E quando você faz isso, você demonstra preocupação pela solução. E aí ele percebe que não foi em vão a reclamação dele. Agora imagine, então, você entrar em contato. Olá, Igor, tudo bom? Olha só, na semana passada você abriu aqui uma reclamação. Eu disse a você que o nosso objetivo, a nossa meta era solucionar e aprender com a sua reclamação e nós debatemos o seu caso no comitê do cliente e já criamos processos aqui de prevenção. Ao mesmo tempo, eu estou entrando em contato agora, primeiramente, para saber se está tudo certinho, se o problema voltou a acontecer, como que estão as coisas por aí, Igor? E aí o Igor vai falar, não, tá tudo certo, maravilha. Olha, Igor, então muito obrigado. Queria reforçar que realmente essa insatisfação gerou um aprendizado para nós, isso foi muito importante. Espero muito ter uma oportunidade de renovação, de que você continue sendo o nosso cliente. Bem, termino esse atendimento, só que eu não termino ainda o processo de encantamento. Sabe por quê? Eu, então, para poder transformar ele de detrator em promotor, enviaria uma mensagem no WhatsApp, no e-mail ou até mesmo através de uma carta. E nessa mensagem, eu conto brevemente o histórico desse atendimento. Conto essa história de quanto ela foi importante para a nossa empresa. Encaminho algum símbolo. Se for virtual, tenha que ser algum GIF, alguma imagem. Se for presencial, algum símbolo, uma pulseira, uma camiseta que tenha a seguinte mensagem: a sua reclamação não foi em vão. Agora estamos renovando a nossa parceria. #renovação. A partir disso, você está dando um recado para o seu cliente de agradecimento e reforçando uma nova fase, uma nova era que vai iniciar a partir de agora. Então, se você deseja ir além de só ganhar tolerância, se você deseja, então, resolver o problema e ter um cliente promotor da marca, é isso que você deveria aplicar na sua estratégia de atendimento a partir de agora. E é claro, quem executa é sua equipe. E ela precisa de preparo para isso. Legal? E aí, curtiu? Anotou o roteiro? Vai aplicar. Depois que você aplicar essas estratégias, faz o seguinte. A gente aqui do Bora Encantar quer muito, mas muito mesmo saber a sua satisfação, o quanto essa dica foi valiosa, o quanto essa estratégia gerou resultado na sua empresa. Então você vai lá no nosso direct do Instagram ou até mesmo no TikTok, que a gente também está no TikTok agora. Pode ir lá no TikTok também, faz contato com a gente lá e conta como esse resultado foi importante. A gente vai ficar extremamente encantado em saber que essa estratégia te encantou. Legal? Bora então para a terceira pergunta aí do nosso episódio? Como lidar com um cliente que não quer pagar visitas técnicas? Olha, cliente que não quer pagar as visitas técnicas. Bem, primeiro, eu sugiro vocês entenderem por que vocês estão cobrando a visita técnica. Às vezes faz muito mais sentido você construir uma experiência no qual essas visitas já faz parte da mensalidade de algo que o cliente contrata. Caso você vende um serviço mensal, ou seja, uma recorrência. Agora, se por acaso o cliente contrata você serviços esporádicos e aí ele não queira pagar essa visita técnica, é porque ele não está percebendo valor nessa visita técnica. Do ponto de vista dele, ele acredita que você está fazendo, que é mais do que a sua obrigação visitar para corrigir o problema e, portanto, ele não quer fazer o pagamento da visita técnica. Ou então, se é uma visita de orçamento, na cabeça dele não faz sentido, porque o mercado não pratica muito isso. Ou, quiçá, ele simplesmente acredita que você não precisaria cobrar pela visita e sim pelo serviço executado, e às vezes é a comunicação que está errada. Às vezes você precisa posicionar que não é a visita, é todo o serviço executado. Então, esse é o primeiro insight que eu quero gerar para você que fez essa pergunta, que tem esse tipo de dificuldade. O seu cliente não percebe valor na visita técnica. Você precisa analisar o que vocês realmente entregam e comunicar o valor do jeito certo.
Então, se o seu técnico vai até o cliente para poder reparar um problema ou para poder fazer um diagnóstico, ou, quiçá, para fazer um orçamento bem preciso, você precisa demonstrar exatamente o valor disso. Do tipo, olha só, meu cliente, o nosso técnico, ele vai até aí, não é para fazer uma visita técnica, ele vai até a sua empresa para fazer um check-up, um diagnóstico. Ele vai identificar exatamente o problema que está acontecendo. E para isso, ele precisa dedicar algumas horas na sua casa, ele precisa, de uma certa forma, ter ali uma informação do que realmente está causando aquele problema. Portanto, esse diagnóstico necessita Esse diagnóstico, ele tem um valor. Porque quanto custa para você ter que evitar problemas? Quanto custa deixar de ter possíveis dificuldades no futuro? Quanto custa prevenir? Hoje em dia, as pessoas estão muito focadas em só corrigir problemas. Só que a nossa mentalidade é que a prevenção gera muito mais economia do que a correção. Então, esse posicionamento, vou repetir, que a prevenção gera muito mais economia do que a correção, o seu cliente precisa entender esse posicionamento e comprar essa sua ideia. E você tem que comunicar isso bem para ele falar, entendi. Então, de fato, eu não estou pagando uma visita técnica. Na verdade, eu estou investindo na prevenção dos problemas. Isso vai me dar tranquilidade, isso vai me dar economia de tempo, de estresse, de energia e de dinheiro. Esse é o posicionamento para que você e sua equipe comunique do jeito certo o cliente quando for realizar uma visita técnica. Para isso, a sua equipe tem que estar muito bem preparada para comunicar do jeito certo. Legal? E aí, curtiu essa dica, essa estratégia? Bem, bora para mais uma aqui desse episódio. Olha, tá incrível, hein? Você que ainda não conhecia o episódio, não conhecia o nosso Pode Encantar, que tem dicas de experiência do cliente, de atendimento, de marca, de como a gente consegue ter uma equipe unida, engajada e, é claro, transformar clientes em fãs da marca. Divulga isso na sua empresa, divulga isso para o seu chefe, para o seu líder, para o seu sócio, aquele seu amigo empresário, aquela empresa que está decepcionando você como cliente, que deveria melhorar o atendimento, divulga para ele. Fala assim, você está atendendo tão mal, você está me perdendo como cliente. Você deveria aprender a encantar lá com o Bora Encantar. E aí compartilha o podcast nosso, que eu tenho certeza que isso vai melhorar o atendimento do Brasil. Nós vamos profissionalizar a experiência do cliente aqui no Brasil. Bora então para mais uma? O que fazer quando o cliente espalha que meu produto é muito caro? Olha só, quando o cliente está divulgando para outras pessoas, fazendo essa propaganda teoricamente negativa da sua empresa, que o seu produto é muito caro ou que o seu serviço é muito caro. Primeiro, ele não está percebendo o valor. Vou reforçar isso de novo. Se ele não vê valor, ou porque a sua marca não tem valor, ou porque a sua equipe não sabe se comunicar para demonstrar valor. Preço é o que o seu cliente paga. Valor é o que ele recebe. Ele está percebendo que ele não está recebendo algo à altura do preço que ele está pagando. Ok? E isso é porque você está comunicando errado. Revise isso. Entenda quais são os reais benefícios. Por que você é diferente do seu concorrente? Quais são os diferenciais reais da sua marca? Como é que você ajuda o seu cliente a ter muito mais sucesso e o seu concorrente não? Como que você entrega mais exclusividade para o seu cliente? Como é que você ajuda ele a ter mais conforto? Algo fora do padrão. Entende? Eu estou fazendo essas perguntas para você refletir para se posicionar do jeito certo. Aí sim ele vai valorizar e vai parar de dizer que seu serviço é caro. Agora, tem um outro tipo de cliente que ele não tem dinheiro para comprar o seu produto. Uma coisa é ele não ter dinheiro, outra coisa é ele não valorizar aquilo que você faz. Se ele não valoriza é porque você não soube comunicar, como eu disse. Agora, se você soube comunicar, ele pode valorizar e não tem dinheiro para pagar, porque ele não é o perfil do cliente nesse momento. Portanto, você tem que identificar isso. Se ele não tem dinheiro para pagar, você também tem que saber que hoje em dia
Não necessariamente todas as pessoas que farão contato com a sua empresa são potenciais clientes. Talvez o seu marketing está atraindo também o perfil errado das pessoas, mas entenda que mesmo que ele não tenha dinheiro para comprar o seu produto ou o seu serviço nesse momento, ele pode ter no futuro. E mais do que isso, se você conseguir demonstrar o seu valor e prestar uma experiência, um atendimento extraordinário nessa cotação, ele pode indicar para um amigo, para um parente, alguém que realmente tenha o poder aquisitivo para investir e ao mesmo tempo valoriza o que você está fazendo. Em resumo, seguidores, leads, eles podem ser fãs da sua marca, como uma torcida de futebol, por exemplo, que tem gente que torce a favor, que vibra, que manda boas vibrações, que indica. E talvez você possa ter uma legião também de fãs assim. É claro que alguns se tornarão clientes, outros podem ser só propagadores da sua marca, mesmo ainda não sendo clientes. Então, essa mentalidade é importante que todo mundo que está nos escutando aqui tenha. Você pode dividir os potenciais clientes que vão se tornar clientes se vocês entregarem uma experiência que encanta, e você tem aqueles que não são potenciais clientes, mas que possam se tornar fãs, mesmo não sendo clientes, porém divulgando para amigos e parentes. E isso só acontece quando você gera valor para todos. Por exemplo, nesse exato momento, eu estou aqui entregando algo totalmente gratuito para você que está me escutando. Nem todo mundo que está me escutando agora tem condições de contratar o meu treinamento nesse momento. Nem todo mundo tem o perfil, o dinheiro para investir, nem todas as empresas no meu treinamento. Mas muitos aqui podem se tornar fã do Bora Encantar e divulgar para empresas que podem contratar o nosso treinamento. Entende isso? E não significa que você um dia também não possa ter uma empresa ou que você também não possa aumentar o faturamento caso você seja um empresário e venha contratar o nosso treinamento. Hoje ele é para empresas acima de 10 colaboradores. Entende? E aqui eu estou gerando valor, aqui eu estou fazendo algo totalmente gratuito para você. Como é que você pode, então, entregar uma pequena amostra do seu trabalho para o seu cliente, para o seu futuro cliente, que gere, então, valor o suficiente para ele se tornar um fã da sua marca? Pensa nisso, reflete nisso, anota as ideias, os insights e comece a agir para ontem. E assim você começa a construção da sua legião de fãs da marca. Legal? E aí, curtiu? E com isso a gente chega no fim desse episódio. Eu sei que falou, mas passou tão rápido, Robson. Fica tranquilo, mas muito tranquilo que tem muito mais. Logo, logo a gente lança o 4º episódio aqui do Pode Encantar. É o seguinte, se você quer acelerar o processo na sua empresa, se você tem uma empresa e possui mais de 10 colaboradores, entende que está no momento de encantar o cliente, ou quer descobrir por que será que tudo que eu faço o meu cliente não valoriza? Por que será que a minha equipe não atende como eu gostaria? Como é que eu consigo implementar o encantamento? Depois que eu cresci, o meu atendimento caiu o nível. Bem, eu convoco você para uma sessão de transformação. É como se fosse um raio-x. Ela é totalmente gratuita, viu? Totalmente. Você que está aqui nos escutando, é totalmente gratuita para empresas que possuem acima de 10 colaboradores. Como é que eu faço para ter acesso a essa sessão, Robson? Ter ali 1 hora com um especialista do Bora Encantar, Robson? É simples. Você vai lá no nosso Instagram ou no TikTok, lá no perfil, clica no link que está lá, preenche o formulário com todas as informações da sua empresa e se você for o escolhido, porque a gente vai observar se você de fato tem o perfil, nós entraremos em contato para agendar a sua sessão, o seu raio-x do encantamento, e com isso você vai descobrir o que te impede de encantar. Combinado? Então, até o próximo episódio. Cada cliente importa.